Oi gente, meu nome é Vitória Freitas, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças alimentares no país, né? O estado nutricional do país. A gente vai falar um pouquinho também sobre fome, insegurança alimentar, né? Ou seja, o panorama nutricional de um modo geral e mais amplo da questão brasileira, tá bom? De início, eu separei um estudo científico, né? E logo em sequência eu separei um outro estudo científico que tem a ver com o primeiro, porque foi o mesmo grupo de pesquisadores que lançaram os dois estudos científicos. E por último, eu separei um documento emitido por um órgão, enfim, por uma entidade que ela estuda a pesquisa sobre a situação da fome no Brasil, né? Então, por meio desses três documentos, a gente consegue mapear, a gente consegue saber melhor como é que está a situação atual brasileira em termos de alimentação, em termos de nutrição, em termos de estado nutricional, né? A população está mais obesa, está mais desnutrida, a população está com mais sobrepeso, como é que está a distribuição, né, do peso da nutrição, né, da população atualmente, tá? Então, esse primeiro estudo, ele foi um estudo publicado pela Revista de Saúde Pública, né? E aí, como é que era esse estudo? Ele foi um estudo feito em 2020, né? Então eles começaram o estudo um pouco antes da pandemia e ainda no início da pandemia eles conseguiram concluir esse estudo, né? Foi um estudo que ele contou com mais de 75 mil pessoas, né, habitantes do país, em todas as regiões do país. E aí o que eles faziam? Eles preenchiam um questionário, né? As pessoas que respondiam preenchiam um questionário digital a respeito de uma série de perguntas que eram feitas sobre o cotidiano, o dia a dia deles, a alimentação, né, etc. O que eles viram, né? Logo de cara, que houve um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos que a gente sabe que tem um grau de industrialização, um grau de processamento industrial muito avançado e que a gente não indica tanto que seja consumido de uma forma tão presente na nossa alimentação, seja consumido de uma forma tão frequente, né? Então, eles viram que na região norte e nordeste houve essa piora. E o que acontece? Isso foi um reflexo do consumo entre o grupo de pessoas que eram menos favorecidas e menos escolarizadas. Então isso acabou, de certa forma, refletindo uma desigualdade social que já está presente e ficou ainda pior, acredito eu, porque a gente vai ver mais pra frente, ainda nesse vídeo, quando eu for falar do último documento, né, que ficou mais exacerbada dentro do nosso país. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis, elas acabam se alimentando pior e por isso elas acabam sendo também, né, naquele momento e ainda assim agora, submetidas a um risco maior de desenvolvimento de hipertensão, obesidade, diabetes, e que naquela época que a gente ainda não tinha vacina, que, né, os pesquisadores ainda estavam correndo para poder entender ainda um pouco mais da doença, elas eram pessoas também que estavam com um risco maior para o desenvolvimento da Covid-19. E aí, como é que eles fizeram essa pesquisa, tá? Eles utilizaram uma série de marcadores de alimentação, tá? Eles usaram 3 grupos de marcadores. O grupo das hortaliças, né? Então, vegetais folhosos, né? Alface, agrião, rúcula, couve, repolho, brócolis, qualquer outra verdura, né? Tomate, pepino, enfim, cenoura, beterraba. Eles fizeram um grupo também de 10 frutas, né? Frutas que eles viam que estavam mais presentes no cotidiano brasileiro. Então, exemplo, banana, laranja, tangerina, manga, mamão, abacaxi, melancia, melão, maçã, tá? E eles também estudaram o grupo das leguminosas, que também é conhecido como o grupo do feijão, né? Então eles utilizaram esse tipo de grupo dos alimentos como mais um marcador, né? Então lentilha, grão de bico, similares, tá? Então ao todo eram 29 itens alimentares que as pessoas responderiam se elas estavam consumindo ou não. E aí o que acontece? Também tinham os marcadores de alimentação não saudável, que incluíam 23 itens, né? 23 grupos de alimentos ultraprocessados. Aí eu vou dar uns exemplos aqui. Então, refrigerante, suco de fruta em caixa, lata, refresco em pó, hambúrguer, nuggets, pão de forma ou pão de cachorro quente, ketchup, mostarda, molho para salada e muitos outros. As principais características das pessoas que responderam, em sua maioria, ou o número mais expressivo, é que eles eram adultos jovens, eram do sexo feminino
eram moradores da região sudeste e tinham também mais de 12 anos de escolaridade, ou seja, estudaram mais de 12 anos. E aí vamos falar agora um pouquinho dos resultados, né? Como é que ficou essa questão dos resultados nesse estudo? Então, esse estudo, eu vou dar uma lida, tá? Porque tem muitos detalhes, eu não vou lembrar de todos, e eu vou aos poucos comentando também. Então, a gente viu que tiveram umas mudanças significativas de melhora na alimentação em pelo menos um indicador de alimentação saudável. Então, isso é bem positivo, tá? Que foi visto nas regiões Sudeste e Nordeste, com pessoas de escolaridade intermediária e superior, tá? Entre homens e mulheres e adultos jovens de meia idade e idosos. Como é que eles fizeram essa classificação de adultos jovens, meia idade e idosos? Os adultos jovens, eles tinham de 18 a 39 anos. As pessoas de idade intermediária, né, de meia idade, tinham de 40 a 59 anos e os idosos mais de 60 anos. Então, a gente viu que região Sudeste e Nordeste foram as regiões que melhor se alimentaram, que tiveram uma melhora nos indicadores de alimentação saudável também. Escolaridade intermediária e superior, o que já era esperado, porque se a pessoa ela estuda mais, ela tem mais acesso à educação e também mais acesso a oportunidades de trabalho, emprego, etc. E entre homens e mulheres. Em relação ao consumo de indicadores não saudáveis, tá? A gente viu que no conjunto de participantes, né, praticamente se manteve inalterado. Então, ou seja, a população brasileira como um todo, tá? Ela praticamente não alterou o consumo de alimentos não tão saudáveis assim. Agora, a diferença que foi estatisticamente significante, ou seja, que a gente pode atribuir um valor real, um valor realmente científico, é que houve uma piora no estado de alimentação da região Norte e Nordeste, tá? Principalmente da região Nordeste. Na verdade, a região Nordeste foi a que pior teve o resultado em relação à questão da alimentação, ou seja, eles pioraram mesmo a alimentação, tá? E aí a região Norte acabou seguindo essa tendência mesmo, que tem uma relação também com o extrato inferior de escolaridade, tá? As pessoas também que tinham uma escolaridade pior, elas acabavam se alimentando pior. É interessante que, assim, na região Nordeste, né, que é uma região que ela é economicamente desfavorecida, a gente teve não só uma piora, mas a gente também teve uma melhora na questão da alimentação, né? Então a gente piorou, mas a gente melhorou também. Por que o consumo de alimentos ultraprocessados é tão preocupante, principalmente nessas regiões que a gente sabe que são economicamente menos privilegiadas? É porque o consumo desses alimentos ultraprocessados, em excesso, eles acabam aumentando também o risco de aquisição de doenças crônicas não transmissíveis, que é a obesidade, que é a diabetes, que é a hipertensão, que lembra que eu falei? Piora também, ou piorava, né, naquele momento que a gente estava ali, que era bem fatídico, o risco de desenvolvimento de Covid, mas que ainda continua também sendo fatores que pioram muito a saúde das pessoas, a qualidade de vida, enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mudança da composição corporal dos brasileiros, né? Como é que ficou a questão da população brasileira em relação a essa questão das mudanças da alimentação, com o isolamento social, com a Covid, né? Então, de modo geral, a população brasileira como um todo, o conjunto da população, eles acabaram ganhando mais peso do que perdeu. Isso já era esperado, né? Até porque eu via muita gente nas redes sociais, até mesmo meus conhecidos e amigos comentando: nossa, eu engordei, eu fiquei ansioso, fiquei estressada, acabei comendo mais besteira, né? E até uma espera, porque se determinada parcela da população piorou a alimentação, obviamente que já se esperava que essa mudança de peso negativa pudesse acontecer. Agora, por exemplo, a faixa etária dos 54 a 65 anos de idade, né, que são esses adultos aí quase idosos, né, essa faixa de idade um pouco mais tardia, né, esses adultos um pouco mais tardios, né, acontece que o quê? Que eles acabaram não mudando praticamente a composição corporal, então se mantiveram bastante estáveis. Perdão, a faixa dos 55 a 64, na verdade, ela é aquela faixa que o adulto ele já está deixando de ser adulto, tem também essa fase de transição do idoso e do idoso jovem, né? Então, esses adultos mais tardios, com o início da terceira idade, foram uma faixa que praticamente manteve o peso inalterado. E a faixa da população que mais ganhou peso durante a pandemia foram os adultos jovens, nessa faixa etária dos 18 aos 24 anos,
Nesse conjunto populacional dos adultos jovens, houve um aumento de 25% em relação ao peso que eles tinham anteriormente. Então, assim, quase 30% houve um aumento aí na questão do peso, que é uma coisa um tanto quanto preocupante, né? E a faixa do sexo masculino, como um todo, foi a que mais ganhou peso, tá? Houve um ganho de 21,1% de peso em relação a esse extrato populacional, mas o sexo masculino também foi o que mais perdeu peso, tá? Totalizando 18,1% desse extrato. E aí a faixa etária que mais perdeu peso em termos de idade, né, foi a faixa dos 45 aos 54 anos. Eles acabaram perdendo 15,7% a menos, né? E o ganho de peso, ele também acabou tendo uma associação com a menor escolaridade e também com a presença prévia de excesso de peso. Então, se você tem menos escolaridade e você anteriormente também já se apresentava com um pouquinho mais de peso, você acabou ganhando mais peso ainda. Então, de modo geral, a perda de peso ela teve uma associação com a menor faixa etária, com o sexo masculino, tá? E também com a presença de excesso de peso prévio. O que eu quero dizer assim é que o panorama realmente foi esse, tá? De um modo geral, as pessoas elas ganharam mais peso, com exceção de algumas faixas etárias e do sexo masculino, por exemplo, né? E infelizmente a faixa que mais acabou ganhando peso foram os adultos jovens. E aí vamos agora falar um pouco sobre a questão da insegurança alimentar no Brasil, tá? A insegurança alimentar, ela nada mais é do que uma medida do quanto a população tem se alimentado, em termos quantitativos e em termos qualitativos, ou seja, a população está se alimentando numa quantidade, num volume de alimentos adequados e numa qualidade, numa diversidade, numa variedade de produtos alimentícios que sejam interessantes para proteger a saúde delas, para trazer qualidade de vida, para poder prevenir doenças crônicas. É isso agora que a gente vai ver. Então, na verdade, eu separei o documento que se chama Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, tá? Que é o segundo VIGISAM, né? E ele foi criado, feito toda uma pesquisa de base populacional em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal brasileiro, né? Foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ela se chama Rede Pensan, né, que tem uma ligação muito íntima lá com o projeto Fome Zero do Betinho, né? Então é um grupo muito bem embasado, né, um grupo bastante sério, tá? O que eles fizeram? Eles entrevistaram mais de 12 mil adultos, né, em diferentes domicílios desses 27 estados do país, como eu falei, a respeito da insegurança alimentar, né, deles, e eles usaram uma escala que se chama EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, né? Essa escala basicamente é um conjunto de perguntas estruturadas, né, que por meio dela você consegue saber qual é o grau de insegurança alimentar da família, né? Então a família ela pode estar com segurança alimentar, ela pode estar com insegurança alimentar leve, com insegurança alimentar moderada ou com insegurança alimentar grave, que se configura como fome, né? Então a família está passando uma necessidade em termos alimentares muito extensa quando ela chega no grau de fome. Então eu vou dar, por exemplo, um exemplo de pergunta que é feito no EBIO, né? Por exemplo, eles perguntam assim: nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos de idade alguma vez não comeu quantidade suficiente de comida porque não havia dinheiro para comprar comida? E aí a família, né, a pessoa que está sendo ali entrevistada pela família responde sim, responde não, e aí a gente fica sabendo. E aí, por exemplo, essa coleta de dados ela aconteceu entre novembro de 2021 e abril de 2022, tá? Então assim, um tempo bem significativo para poder fazer todas essas perguntas. É interessante que, por não ser um tempo tão extenso, né, ser inclusive menos de um ano, a gente consegue ver o retrato bem exato da situação do país naquele momento. E aí vamos aos resultados. A gente ficou sabendo que mais de 41% dos domicílios na população brasileira, eles estavam em situação de segurança alimentar, tá? O que eu acho que, assim, que infelizmente é um dado que choca, porque se você parar para pensar, nem 50% da população brasileira, das famílias da população brasileira, estão em situação
de segurança alimentar, estão conseguindo consumir alimentos em termos de qualidade e quantidade suficiente. 28% dos domicílios, eles demonstravam uma incerteza do acesso aos alimentos, né? Ou seja, a qualidade da alimentação, ela já estava comprometida, né? 15,5% das moradias conviviam com a fome. 15,5% das moradias conviviam com a fome. Então, é você parar para pensar que quase 20% da população brasileira estava passando uma penúria, sabe? Uma situação de sofrimento físico e mental, porque a fome ela faz isso com as pessoas, né? Então, vamos retomar os dados para a gente poder ver o quão forte é isso. Apenas 41% da população brasileira, das famílias brasileiras, tem um acesso aqui aos alimentos, à alimentação, da forma como deveria ser. Em comparação com isso, quase 20% das famílias brasileiras estão passando fome. Isso é muito grave. E ainda assim, quase 30% dos domicílios não sabiam se ia ter acesso aos alimentos, porque eles tinham incerteza em relação à segurança alimentar deles mesmos. E aí, em termos de população, são em torno de 125,2 milhões de pessoas residentes em domicílio em situação de insegurança alimentar e mais de 33 milhões em situação de fome, que é a insegurança alimentar grave. 33 milhões de pessoas passando fome. E aí o que acontece? Foi visto que os domicílios rurais, as famílias que moram em regiões rurais, são as famílias que mais têm, que estão mais propícias a passarem em situações de insegurança alimentar, né? E a região norte é a população que mais tem insegurança alimentar grave, ou seja, a população que tem mais fome, logo depois seguida da Nordeste. E aí as famílias de mais baixa renda, que tem até um quarto, as famílias de baixa renda que tem até um quarto do salário mínimo por cabeça, per capita, né, ali na família, elas são as famílias que acabam estando em maior situação de insegurança alimentar, assim como as famílias que são chefiadas por mulheres ou que chefiadas por pessoas negras e pardas. Então a gente vê que situação econômica, cor de pele, situação étnico-racial e situação relacionada a gênero, né, características relacionadas a gêneros, confluem em relação a essa situação para que as famílias acabem ficando numa situação, né, de insegurança social, de insegurança alimentar pior, né? Então, assim, é uma coisa muito grave e é uma coisa que denuncia um pouco de como a nossa estrutura social ela é perversa com determinados estratos sociais, com determinadas pessoas, com determinados grupos populacionais. E outro ponto que é interessante a gente parar para pensar é em relação ao que a gente chama de insegurança hídrica, ou seja, as famílias passando necessidade em relação ao consumo de água, né? Então parece que 42% das famílias com insegurança hídrica elas também estão sujeitas à fome. E parece que os que recebiam o até então Auxílio Brasil ainda assim passavam fome, que era no caso mais de 25% das famílias. Então isso também prova que o até então Auxílio Brasil, que era fornecido naquele momento, né, para as famílias, ele não era suficiente para poder ajudar em todo esse panorama de segurança alimentar, tá? Ou insegurança alimentar, na verdade, né? E aí eu queria chamar a atenção a um dado alarmante. Entre o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2022, o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2022, ou seja, quase um ano aí se passando, a insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, subiu de 9% para 15,5%. Incorporando um pouco mais de um ano 14 milhões de novos brasileiros. Isso foi uma consequência da destruição das políticas públicas e das instituições que faziam parte, né, de uma série de recursos que protegiam essas famílias em relação a essa situação grave, né? Então, por exemplo, uma das primeiras medidas, né, que até então o ex-presidente tinha tomado era destruir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele simplesmente achou que não era mais necessário, né? E tipos de medidas como essas, né,
uma despolitização, enfim, uma destruição mesmo de iniciativas públicas que garantia a questão alimentar das pessoas, fez com que esse panorama, que já era então triste, se agravasse ainda mais, né? Então, acho que a última reflexão assim, que eu quero deixar é que a fome, né, ela é uma coisa que deve ser combatida em todos os âmbitos da sociedade. A população civil, ela tem que se importar, o poder público, ele tem que ser o maior defensor da distribuição igualitária em quantidade e em qualidade da alimentação para as pessoas, né? E as pessoas, dentro das possibilidades delas, elas precisam ter a ciência de que se alimentar bem, de que ter uma alimentação em uma quantidade adequada e em uma qualidade adequada, ela ajuda na proteção da própria saúde e no resguardo da própria qualidade de vida. Então, esse vídeo aqui, eu tentei trazer esse assunto que até então é muito sério. A gente acabou de entrar agora num novo governo, né? E ao que tudo indica, parece que o governo ele está mais comprometido em realmente levar em consideração todas essas informações que foram aqui expostas, de que a população está passando por um período alimentar e nutricional muito grave. E a gente precisa, até então, como cidadãos, né? Cidadãos, enfim, cobrar, ficar de olho se realmente iniciativas de melhora estão sendo feitas, sabe? E é isso, gente. Então fiquem aí com esse conteúdo, reflitam, compartilhem esse conteúdo para outras pessoas, para que elas de fato se empoderem dessa informação e saibam de tudo que está acontecendo agora em termos de nutrição, né? Assim, de uma forma mais ampla em relação à saúde pública do nosso país. E eu queria também pedir encarecidamente que vocês me seguissem nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, o TikTok, meu Instagram. Meu Instagram é Vitalidade Lúdica, então me segue lá. Tem o meu segundo Instagram, que eu faço conteúdo só sobre fibromialgia, que é nutrição na fibromialgia. Então me sigam lá nos dois Instagrams, me sigam no TikTok. E aí, até o próximo vídeo.